Olá, criançada! Eu sou o Beto, o assistente online da sua Pro. Meu objetivo é explicar os conteúdos que vocês estão aprendendo em sala de aula. Espero que gostem do que eu e a Pro preparamos para vocês. Prestem bastante atenção e boa aula! Vai começar a aula do Beto, aula do Beto, aula do Beto, aula do Beto. Na aula de hoje, vamos falar sobre figuras geométricas espaciais. Este é um conteúdo importante da matemática. Fiquem ligados e vamos nessa! As figuras geométricas é do campo da matemática que estuda a forma das coisas. Cada coisa tem a sua forma, e isso sabemos. As figuras geométricas é a representação dessas formas. Por exemplo, vocês sabem desenhar um triângulo. O triângulo é uma figura geométrica que possui 3 lados. Existem figuras que possuem 4 lados, como o quadrado, o losango, que parece um quadrado, mas é diferente. Essas figuras são chamadas de figuras geométricas planas. As figuras planas são bidimensionais, ou seja, possuem apenas 2 dimensões. Para entender melhor, sigam e experimentem esse exemplo. Peguem uma folha de papel e um lápis. Vamos desenhar um quadrado nessa folha. Podemos ver que foi um desenho feito diretamente no papel. As dimensões dessa figura são comprimento e largura. Esse desenho não possui altura. Se por acaso passarmos a mão sobre o papel, não sentiremos o quadrado, pois esse desenho representa uma figura geométrica plana. O mesmo acontece se desenharmos, por exemplo, um círculo, ou um triângulo, ou um retângulo. Essas figuras geométricas que citei fazem parte das figuras planas. Tudo bem até aqui, criançada? Então vamos lá. Vocês conhecem o Lucas? Ele está indo visitar sua colega Bia. Ele ficou de levar um presente para ela. O presente está dentro desta caixa. Ao chegar na casa da Bia, ela saiu da janela para falar com ele. Então Lucas disse: "Bia, trouxe um presente para você." Ela ficou feliz, mas muito curiosa, porque o que ela enxergava de lá de cima era um quadrado de papel. Mas o Lucas insistia: "Não, isso é uma caixa, Bia." Até que ele virou a caixa e então ela pôde ver os outros lados. O lado representa a face do objeto, aquilo que conseguimos ver, o que se enxerga daquele objeto. Entendeu? A Bia achou que a caixa era um quadrado, porque ela conseguia ver apenas um dos lados, como no nosso exemplo do papel, lembra? Mas a caixa possui muitos lados e é um objeto que conseguimos pegar, movimentar, transformar. Imagine um quarto cheio de caixas. Não teríamos espaço para colocar quase nada a mais. É isso! A caixa é um objeto que ocupa lugar no espaço e ela pode ser representada pelas figuras geométricas espaciais. Ah, então é por isso que possui esse nome? Isso mesmo, criançada. As figuras geométricas espaciais possuem um determinado volume. Este volume ocupa um determinado espaço e são tridimensionais. Ou seja, possuem 3 dimensões. São elas: comprimento, largura e altura. Diferente do nosso quadrado desenhado no papel, teríamos que desenhar vários quadrados, recortá-los e juntá-los, para assim formar uma caixa. Ou seja, a caixa é formada por vários quadrados, podendo então movimentá-la e usá-la em nosso dia a dia. Como, por exemplo, essa caixa poderia ser um dado. Essa forma geométrica espacial é chamada de cubo. Bom, no final da aula de matemática, a professora pediu que a turma encontrasse em casa figuras geométricas espaciais, representada por objetos ou algum outro elemento sólido, que é aquele que ocupa um determinado espaço, que possui um determinado volume, lembra? Isso mesmo. O Lucas não estava muito fera nesse assunto,
E então, a Bia decidiu ajudar o Lucas a encontrar exemplos para a atividade que a professora passou para casa. No caminho de volta, o Lucas mostrou a Bia as figuras que a professora pediu para ele encontrar. Tem o cubo, o cilindro, o cone, a esfera, a pirâmide e o paralelepípedo. A Bia achou muito fácil e decidiu, antes de ir para casa, propor a Lucas um passeio. O Lucas aceitou. E vocês, aceitam? Vamos nessa! Primeiro a Bia levou o Lucas numa quadra de futebol, mas já tinha acabado a partida. Bia pediu uma bola emprestada e disse: "Pronto, Lucas, já temos uma das figuras geométricas espaciais que a professora pediu. A esfera, que é uma figura redonda, que quando está parada, podemos observar a imagem de um círculo, e quando se movimenta, vemos que é uma esfera, assim como o nosso planeta Terra. A Terra também é redonda." De lá, a Bia levou o Lucas numa livraria, e ao entrar, ela procurou um livro que tinha imagens do Egito, pois nesse país da África estão situados um monumento histórico que representa muito bem uma das figuras geométricas espaciais, a pirâmide, muito bem, que foi construída seguindo esse modelo de figura geométrica, mas que, se olharmos em um determinado ângulo, enxergamos o triângulo, mas como possui outros lados, é uma figura espacial e por isso chamamos de pirâmide. Partindo para outro lugar, a Bia queria ir numa loja de festas, mas ela não queria comprar nada, apenas mostrar a Lucas uma outra figura. Mas a rua está interditada por causa das obras. Opa! Por coincidência, a Bia encontrou em outro objeto a figura que queria mostrar ao Lucas. Olhem esse sinalizador de trânsito, ele possui um formato de cone e por isso ganhou esse mesmo nome. A Bia queria mostrar ao Lucas que podemos encontrar o cone num chapéu de aniversário, mas também numa casquinha de sorvete. Que vontade de tomar um sorvete! Mas o Lucas só tinha dinheiro para um refrigerante. Nossa, a Bia descobriu outra forma geométrica espacial, o cilindro, que podemos encontrar também no copo, no canudo e em algumas latas de lixo. Muito bem, Lucas! Por fim, lembra do presente que o Lucas deu à Bia no início da aula? Então, a Bia decidiu retribuir a gentileza dando um presente para o Lucas. Eles passaram numa loja de calçados e ela comprou um par de tênis. Ao receber a caixa com o presente, a Bia mostrou ao Lucas a outra figura geométrica espacial que restava, o paralelepípedo, que, se olharmos em um dos seus lados, observamos o retângulo. Encontramos também numa caixa maior. Nossa, o Lucas chegou em casa cansado do passeio, mas muito feliz, pois percebeu que as figuras geométricas espaciais estão espalhadas pelo mundo em diversos objetos e materiais. Na próxima aula, o Lucas já sabe que vai tirar nota 10 em matemática. E é isso, criançada. Espero que vocês também tirem nota 10. Espero também que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode reassistir a explicação quantas vezes precisar. E se você gostou, comente com a Pro. Até a próxima, criançada. Tchau! Vai começar a aula do Beto, aula do Beto, aula do Beto, aula do Beto.